Para quem não me conhece, eu sou idealizadora do Instituto Forças em Ação. O Instituto tem a missão de disseminar a ciência do caráter, né, para o maior número de indivíduos e organizações, porque eu realmente acredito na verdadeira transformação, né, que ocorre quando a gente conhece, valoriza, explora e utiliza as nossas forças de caráter, tá? Eu sou mentora de forças e tenho inúmeros projetos com essa temática de forças e virtudes, né? Movida pelo desejo de aprender e ensinar. Aqui, esse QR Code, quem quiser pode abrir o celular, a câmera do celular, ele vai direcionar você para o site do meu instituto, né? E aí você vai poder conhecer melhor o meu trabalho, os conteúdos gratuitos que eu compartilho lá, os projetos com forças e soluções com forças que eu tenho. E aí a gente começa aqui falando um pouco sobre o que a gente vai ver hoje, né? Eu já comecei falando um pouco sobre isso, mas aqui a gente tem uma cronologia melhor. A realização ao longo dos séculos, a importância da realização para a felicidade, os benefícios, os desafios, e no final, como eu falei, vai ser a hora da gente começar a se preparar, a ativar a nossa intenção de realmente sonhar e criar planos. A história da realização, né? Eu acho que é super importante, eu sempre parto de um momento inicial cognitivo, porque eu acho que a gente precisa também de um pouco de teoria para que a coisa comece a fazer sentido na nossa cabeça, né? Então, assim, a gente ouve muito falar sobre realização e a gente vive numa cultura extremamente tarefeira, que nos exige realizar, 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 entregar, 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 fazer, 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 né? E muitas vezes a gente não para muito para refletir sobre, peraí, o que eu estou fazendo? Faz sentido isso que eu estou fazendo? Quero isso? Me faz bem? É isso mesmo, né? Então, assim, eu quis trazer um pouco da história da realização para que a gente compreenda, saia um pouco desse piloto automático do fazer, né? Do fazer perpétuo, e se conecte com a potência que é realizar, né? Que é realizar algo que seja importante para a gente. Que é realizar algo que faça sentido, que não seja uma exigência externa, né, do mundo, da cultura, dos pais, dos parceiros, parceiras, dos filhos, dos amigos, mas que tenha uma motivação intrínseca, ou seja, que seja algo que a gente quer realizar pelo nosso desejo de realizar, né? Então, é um pouco sobre isso. A Luciana quer falar. Pode falar, Lu, abre seu microfone que está mudo. Não, na verdade, é o seguinte, é uma amiga que eu tinha mandado mais cedo para ela e ela queria participar. Eu posso mandar o link? Pode, é a sim. Flávia, tá? Tá bom. Tá bom, tá entrando. Tá bom. Cris, por favor, admite a Flávia. Obrigada. Então, vamos lá. O estudo sobre objetivos e realização é muito antigo e faz parte da natureza humana, né? Então, a gente precisa começar a separar um pouco o joio do trigo. Separar esse fazer perpétuo, né? Do fazer com propósito, que é um pouco que a Lu trouxe na fala dela, a Lu do Revolution Club. Então, como é que a gente faz isso? Reflexão, né? Pausas, né? E tudo que a gente vai ver aqui, eu espero que nos ajude a começar a trilhar esse caminho. E aí um pouco, então, né, da história da realização. Aí a gente começa por Aristóteles, né? Vou trazer aqui uma frase, um pensamento dele, que fala muito sobre a importância da ação na nossa vida. Aí a gente vai falar um pouco sobre a teoria do estabelecimento de metas, né, do Locke e do Lacan. São dois pesquisadores que se dedicam há mais de 25 anos ao estudo do estabelecimento de metas. Então, eles têm toda uma estratégia sobre como estabelecer objetivos alinhados com valores, com interesses, com paixões, né? Com bem-estar, para que a gente tenha mais chances de alcançar, de realizar.
Aí a gente tem o Tal Ben-Shahar, né, conhecido como Doutor Felicidade, ficou famoso por suas aulas na Universidade de Harvard, onde ele dava uma cadeira de psicologia positiva, também conhecida como ciência da felicidade. Aí a gente tem também uma fala do Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, esse movimento científico que estuda o que há de certo com as pessoas, né? Ou seja, as forças e virtudes humanas. E o Mihaly Csikszentmihalyi, que é o precursor do estudo do flow. Tá? E a gente também vai falar um pouco sobre isso, porque o flow também é um conceito importante para quem deseja realizar. Então, Aristóteles, não há felicidade sem ação. Eu começo com Aristóteles por quê? Porque a gente precisa compreender que a realização ela está muito associada à elevação de bem-estar, né? E à felicidade. Porque, principalmente, ao longo do percurso de realizar, a gente experiencia emoções positivas. E quando a gente realiza, também. Emoções positivas, por exemplo, como satisfação, como orgulho, reconhecimento, gratidão. Então, a virtude das virtudes, para Aristóteles, é a felicidade, o encontro do pensamento com a ação. E a gente vai ver que esse encontro do pensamento com a ação é o quê? É a coerência. Né? Quando o nosso pensamento está alinhado com o nosso comportamento, com a nossa atitude, com a nossa ação, a gente tem coerência, e coerência é felicidade. Porque quando a gente está pensando de um jeito e agindo de outro, a gente está insatisfeito, a gente não está legal. Aí o Locke, né, que é esse psicólogo que estuda há mais de 25 anos a teoria do estabelecimento de metas, ele diz que definir objetivos aumenta o nosso senso de propósito e orienta nossas ações. Sem objetivos não há realização, não há desenvolvimento, bem-estar, nem satisfação com a vida. Então, quando a gente estabelece um objetivo e persegue esse objetivo, ao longo do percurso, ao longo do caminho de realizar, a gente aprende, a gente se desenvolve, a gente se torna mais capaz, a gente se torna mais consciente das nossas potencialidades, da nossa habilidade, da nossa capacidade, a gente aumenta a nossa autoeficácia, que nada mais é do que a crença que a gente tem na nossa própria capacidade. Aí o Tal Ben-Shahar, que eu apresentei para vocês, considerado doutor Felicidade, ele diz no seu livro Seja Mais Feliz. As metas são meios, não apenas fins. Então, assim, é muito importante também, no processo de alcançar metas, a gente não esquecer isso. As metas são meios, então a gente precisa encontrar meios de se divertir, de ter prazer ao longo do percurso de realizar. A gente não pode esquecer isso, a gente não pode esquecer as necessidades básicas dos seres humanos, né? Uma delas é se relacionar. Então, um objetivo que faz com que você fique completamente isolado a longo prazo não pode te trazer bem-estar. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente traça o nosso plano de ação até a nossa realização. Porque, às vezes, o percurso até o nosso objetivo é longo. Então, como é que a gente faz para a gente se manter motivado? Como é que a gente faz para a gente se manter engajado? Porque o que mais acontece, a gente vai ver aqui, é a gente começar a colocar um plano em ação e desistir. Começar e desistir. Começar e desistir. Então, a gente vai ver aqui também alguns obstáculos para a realização. Aí o Mihaly Csikszentmihalyi, que, como eu disse, é o cara que desenvolveu a teoria do flow, ele fala, e tem uma frase que diz o seguinte, eu acho super importante: ao contrário do que acreditamos, os melhores momentos das nossas vidas não são aqueles em que estamos relaxados ou passivos. São os que ocorrem quando o nosso corpo e a nossa mente são levados ao limite por meio de um esforço voluntário para realizar algo difícil, mas que vale a pena. Então, quanto realizar algo difícil, mas que vale a pena, e esse que vale a pena tem a ver com o quê? Com o senso de significado, com propósito, o quanto isso faz a gente se sentir bem com a gente mesmo, feliz com a gente mesmo. E isso, essa definição que ele traz aqui também, nada mais é do que o conceito de flow. O flow é exatamente isso, é quando a gente faz uma fusão entre a ação,
e a pessoa, como se a ação e pessoa fossem uma coisa só. A gente fica tão imerso, tão inserido naquele fazer, porque existe um desafio ali, mas é um desafio que está equiparado, que está equilibrado com as nossas potencialidades, com as nossas competências, com as nossas forças, e a gente precisa de todas as nossas forças em ação para realizar esse desafio. Então, isso faz com que a gente fique completamente fundido naquela ação, e isso faz com que a gente perca a noção de tempo, né? E esse tipo de sensação, ela é muito importante para gerar bem-estar. E o Martin Seligman, né? Definir objetivos e perseverar para atingi-los é parte essencial na construção do nosso bem-estar e é um dos principais fatores para a potencialização de emoções positivas. É por isso que a realização está tão vinculada à felicidade, à elevação de bem-estar, porque no processo, o processo é potencializador de emoções positivas, como aquelas que eu falei para vocês: orgulho, satisfação, interesse, né? Reconhecimento, alegria, né? E aí ele tem uma frase que ele fala que a realização é igual a habilidade mais esforço. E aí, quando ele fala em habilidade, ele está falando o quê? Ele está falando da gente usar as nossas potencialidades, nossos recursos internos, né? Que nada mais são do que as nossas forças de caráter, né? Do que as nossas qualidades humanas positivas. Aí eu trouxe essa frase da Lúcia Helena Galvão, uma filósofa dos tempos modernos, a quem eu admiro profundamente. Ela falou o seguinte: a natureza cria o ser humano com um potencial fantástico para a criação. A realização desse potencial, ele terá que criar com o próprio esforço. E por que eu quis trazer isso aqui? Porque isso é algo muito importante para a gente entender, para a gente perceber sobre a realização, né? Muitas vezes a gente desiste da realização no meio do percurso, né? Porque qualquer coisa que a gente queira realizar depende de esforço. Não dá para realizar nada sem esforço, né? Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Não dá para realizar alguma coisa sem mexer em nada na sua rotina, na sua estrutura do dia a dia, né? É difícil realizar alguma coisa sem fazer nenhuma mudança. Né? Então, a gente precisa de habilidade, que é botar as nossas forças em ação, né? E de esforço. E também, muitas vezes, de repetição. Porque, às vezes, o caminho até o objetivo não é algo tão simples e tão rápido. Né? Então, como se manter motivado ao longo do percurso de realizar? E aí, essa fala aqui é minha, assim, que para realizar é preciso se arriscar, é preciso ousar. Então, a gente precisa de quê? De coragem. Bia, querida, seja muito bem-vinda. A gente já começou há um tempinho, mas a aula vai ficar disponível depois no YouTube e eu compartilho o link com vocês para quem chegou atrasado, para quem quiser rever ou compartilhar com os amigos. Qualquer coisa, Bia, você pode abrir o microfone e falar, perguntar o que você quiser, a qualquer momento, tá bom? Bia e todos. Tá bom, desculpa o atraso, mas é o dia da minha terapia, aí terminou agora, eu vim. Excelente motivo. Né? Então, e aí, gente, é preciso coragem. Ninguém realiza nada sem coragem. Né? E aí até uma aluna minha da segunda edição da Oficina Forças em Ação compartilhou hoje lá nos stories ativando a força da coragem, né? E eu fiquei super feliz, porque é isso, o maior obstáculo às nossas realizações somos nós mesmos. São as nossas crenças negativas contra a nossa própria capacidade. Né? É o blá, blá, blá que a gente fica, mental, sabe? Pensando, ai meu Deus, mas isso vai me dar muito trabalho, ai meu Deus, mas isso é muito difícil, ai meu Deus, mas eu não vou conseguir. E enquanto a gente fica nesse blá, 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 a gente não consegue entrar em ação. Né? Então, assim, também é um trabalho muito de reduzir essa falação interna para que a gente possa se colocar em movimento. E colocar esses dois ingredientes da virtude da coragem em ação, né? Que é o risco e a ousadia, porque ninguém realiza nada sem se arriscar um pouco, sem ousar.
E aqui, por que é difícil realizar? Né? Isso a gente já está falando um pouco. Por que é difícil realizar objetivos, planos e sonhos? Quais os obstáculos no caminho da sua realização? Aqui agora eu vou compartilhar com vocês alguns dos obstáculos mais comuns, né, que muitas pessoas compartilham, enfim, expressam, né, seja nos atendimentos de coaching, seja nas oficinas, nos workshops que eu faço, e também alguns dados de pesquisa sobre os maiores desafios, as maiores dificuldades das pessoas em realizar coisas importantes para si. E eu também quero que, ao longo desse processo, desse percurso, vocês vão também fazendo aí um auto-coaching, né? E refletindo sobre quais os seus maiores desafios no caminho da sua realização ou das suas realizações, né? O que te impede, o que te trava, ou o que te move, né? E aí eu trago isso aqui, né? Alguns dos desafios mais comuns, dados de pesquisa. Essa é uma consultoria americana. Esse Jeff, ele fala, as promessas falham por não se tratar de compromissos reais, sem bases em valores, interesses e crenças. Isso tem muito a ver com a teoria do Locke, né? Que eu compartilhei com vocês lá em cima, né? Que ele fala o quê? Que os objetivos eles precisam estar alinhados, alicerçados em valores, em interesses, né? em forças, né? Para que a gente tenha mais chances de sucesso. Né? Então, muitas vezes, a gente faz uma listinha de ano novo, né? E coloca lá tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer ter, tudo que a gente quer ter, né? Mas as pesquisas mostram que quando chega assim, na segunda semana de janeiro, 27% das pessoas já desistiu. Já desistiu, né? Então, assim, falta também uma capacidade de perseverar. A Angela Duquesne é uma autora renomada, importante para a psicologia positiva, fez o doutorado da Pensilvânia, do Dr. Martin Seligman, ela tem um livro chamado Garra, né? E ela fala, até a tese de doutorado dela, esse livro, e ela fala que é mais importante ter garra do que ter talento, né? Porque não basta só ser bom, você precisa perseverar, você precisa persistir. Obstáculos para a realização, né? Então, eu compartilho com vocês alguns dos obstáculos que eu percebo com mais frequência nos meus clientes, enfim, nos meus alunos, e pergunto para você, né, com qual dessas afirmações você mais se identifica. Então, assim, as pessoas têm medo de fracassar, as pessoas têm medo de assumir riscos, falta de comprometimento consigo mesmo e com aquilo que é importante para si, né? Então, a gente acaba virando, assim, um bombeiro, né? A gente fica apagando mini incêndios ao longo dos nossos dias, das nossas semanas, várias coisinhas que vão pipocando e que vão acontecendo e que a gente permite que vai tirando o nosso foco, vai tirando a nossa atenção do que é realmente importante para a gente, do que a gente realmente precisa fazer. Então, falta de persistência, eu já falei aqui, falta de esperança, né? Tem a ver muito com a capacidade de acreditar em si mesmo, com a capacidade de acreditar que você é capaz de construir o seu próprio futuro bom, com as suas forças, com as suas habilidades, com o seu esforço, né? A força da esperança, a esperança é uma das 24 forças, né, da classificação VIA, e ela tem 2 ingredientes muito importantes para qualquer coisa que a gente queira realizar, né? E esses 2 ingredientes são pensamento de caminhos e pensamento de agência. Então, o pensamento de caminhos é a nossa capacidade de visualizar os caminhos, passo a passo. O que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero, né? E o pensamento de agência é aquela capacidade de a gente se manter motivado, energizado, engajado ao longo do processo de realizar. Porque a gente é natural que a gente, ao longo do processo de realizar, que a gente se depare com os nossos próprios obstáculos internos, como eu disse aqui, a falação interna, né? Aquela voz que diz que a gente não vai dar conta, que é muita coisa, que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz,
né? Os obstáculos externos, amigos, parceiros, parceiras, que falam para você, ai, chega disso, por que você quer tanto isso? Ai, vamos sair, aí vamos fazer isso, aí vamos fazer aquilo, aí vamos viajar, e te afastam um pouco daquilo que você quer realizar, e você fica dividido. A gente precisa enfrentar uma série de desafios, é por isso que é tão fortalecedor realizar. Porque, ao final, se a gente consegue, a gente é muito vitorioso, né? Aí, outros obstáculos. Essas aqui eu já falei bastante. Crenças negativas a respeito da própria capacidade. Essa é uma das que eu mais identifico. Né? As pessoas têm tudo para realizar, elas veem o caminho, elas sabem o que precisam fazer, elas sabem o que querem fazer, mas elas não acreditam na própria capacidade. Falta coragem. Né? Falta de clareza sobre o que se quer. Às vezes você sabe o que você quer e você não tem a menor ideia de como começar, por onde começar, né? Como fazer para realizar. E aí, às vezes, a gente precisa de um companheiro de pensamento, né? de um parceiro de pensamento, para ajudar a gente a pensar, para clarear as nossas ideias. A falta de autoconhecimento. Gente, a falta de autoconhecimento é um grande entrave no caminho da realização. Né? Por quê? Porque se eu não me conheço, eu não sei o que é importante para mim. Eu não sei o que eu quero. Né? E aí, qualquer lugar, qualquer objetivo, qualquer coisa pode ser um caminho para me distrair. Para me distrair de quem eu sou, para me distrair do que é importante, para me distrair do que eu quero. Né? É por isso que o Tal Ben-Shahar fala sobre a importância da gente ter metas, porque elas nos ajudam a curtir o percurso. Porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente não fica tão ansioso com qualquer coisa que acontece e que tira a gente do caminho. Falta de planejamento, acho que eu já falei aqui também. Os benefícios. Agora a gente vai falar um pouco sobre os benefícios da realização. Então, a gente já falou sobre a história da realização, né? Na filosofia, na psicologia positiva. A gente falou sobre os obstáculos mais comuns que a gente encontra no caminho da realização. E agora a gente vai falar sobre os benefícios da realização. Então, quem consegue chegar, né, a realizar algo importante, nesse caminho, aumenta o seu autoconhecimento. Porque no caminho de você realizar, você se desenvolve. Porque para você realizar alguma coisa importante, você precisa aprender novas coisas, você precisa recrutar suas forças, né? Você precisa fazer escolhas, e tudo isso faz com que você se conheça melhor. Autoestima, né? Porque cada meta que você consegue cumprir, que te deixa um pouco mais perto do seu objetivo, faz com que você se sinta mais fortalecido. Faz com que você reconheça a sua habilidade, a sua capacidade de fazer, de alcançar aquilo que você se predispõe. Autoeficácia, né, que é, como eu disse, a crença na sua própria capacidade de realizar. Então, cada meta que a gente consegue realizar, a gente se sente mais eficaz. Emoções positivas, né, o próprio Seligman fala isso, né, que a realização potencializa as emoções positivas, e eu citei aqui algumas para vocês, como orgulho, reconhecimento, interesse, satisfação, alegria. O senso de sentido, né, porque quando a gente realiza, a gente aumenta a nossa autoestima, porque a gente aumenta o nosso senso de valor. Nossa, olha o que eu realizei. Olha o que eu fui capaz de fazer. Né? Isso é muito fortalecedor. Mas também a gente percebe a gente consegue atribuir sentido e significado à nossa trajetória. Olha todo o caminho, olha tudo que eu fiz para chegar até aqui. E isso também é muito benéfico para a felicidade, para a elevação de bem-estar. A gente também, no processo de realizar, a gente pode vivenciar o flow, deve vivenciar o flow, para que a gente consiga gerar mais bem-estar. E, como eu disse, os objetivos devem estar alinhados com bem-estar, senão a gente acaba adoecendo no caminho da realização, se ele for longo. Se esse caminho for longo, como, por exemplo, uma pessoa que quer passar num concurso ou no vestibular, é um longo caminho. Não é um objetivo fácil, que você vai conseguir, assim, em uma semana estudando, em um mês estudando. Às vezes a pessoa tem que passar 1, 2, 3 anos estudando. Às vezes a pessoa, ao longo desses 3 anos, fracassa várias vezes e ela tem que
se motivar para seguir em frente, e ela precisa renovar a persistência, e ela precisa ativar a autorregulação, né? Então, às vezes é um longo caminho. E o significado é o que eu estava falando, né? E aí, gente, chegamos aqui ao final da aula teórica. Agora a gente vai fazer uma breve intervenção, que será uma visualização. E o que a intenção dessa visualização é que a gente reflita um pouco sobre isso. O que você deseja realizar, com o que você deseja se comprometer, né? Porque, como a gente falou aí ao longo da nossa trajetória aqui, hoje, nessa aula, para a gente realizar, a gente precisa se comprometer com o nosso objetivo, se comprometer com aquilo que é importante para a gente, se comprometer com o que a gente quer fazer, né? Sem comprometimento, não tem realização, tá? E aí, antes da visualização, eu queria contar uma historinha para vocês. Eu adoro histórias. Eu, na verdade, comecei meu caminho, né? Minha jornada aí no mundo do desenvolvimento humano começou através das histórias, por um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Fiz, inclusive, alguns encontros de círculos de mulheres no consultório da Luciana Machado, no Rio de Janeiro. Ela é arte-terapeuta. E é por isso que eu trago sempre uma história nos meus encontros, nas minhas aulas, porque eu acho que as histórias elas têm o poder também, não só de nos inspirar, né, mas funcionam como mapas, assim, né, nos mostrar o caminho, né. Então, eu vou compartilhar uma história com vocês que fala muito para mim sobre sonhos, sobre a nossa capacidade de sonhar. Porque muitas vezes, muitos de nós, né, ao longo aí da nossa vida, da nossa caminhada, às vezes a gente perde um pouco a capacidade de sonhar. E é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa longevidade, a gente ser capaz de sonhar. Ser capaz de sonhar e de acreditar que podemos alcançar, que podemos realizar. Então, a história do João Pé de Feijão. Quem não conhece essa história, não é mesmo? Uma história que eu acho que faz parte aqui da infância de muitos de nós. Então, vamos lá. O João é um menino pobre que vive com a mãe. Os dois têm muito pouco. E a mãe do João, pela vida dura, difícil, pobre, perdeu a capacidade de sonhar há muito tempo, né? Mas o João não. O João é um menino e ele ainda sonha, ainda mantém seus sonhos vivos. E um dia a mãe, sem saber o que fazer, pega o único bem que eles têm, que é uma vaca, e diz ao filho: vá ao mercado, venda a vaca, traga o dinheiro para a gente viver por um tempo, né? E o João vai. Mas no caminho, o João pensa: meu Deus, isso não vai resolver o nosso problema. Se eu vender a vaca, eu vou ter um dinheiro, mas esse dinheiro vai acabar. E quando esse dinheiro acabar, eu não vou ter mais nada para fazer dinheiro. E ele vai com esse pensamento na cabeça e buscando soluções, né? Buscando soluções benéficas no pensamento, na mente dele, para si e para a mãe, né? E quando ele chega no mercado, com todas essas perguntas na cabeça, né? Ele encontra uma pessoa que oferece para ele feijões mágicos em troca daquela vaca. E o João, porque sonha, porque acredita, porque tem esperança que é capaz de construir um futuro positivo para si, ele troca os feijões, ele se arrisca, ele ousa muito, ousa grande, e troca a vaca, a única coisa que a família tinha, pelos feijões mágicos. Bom, vocês podem imaginar o que não aconteceu com o João quando ele chega em casa e diz para a mãe que trocou a vaca por feijões mágicos.
E aí, gente, depois dos nossos planos, dos nossos sonhos, da nossa lista de sonhos, das nossas visualizações, o que eu quero dizer para vocês é comece agora. Né? Essa é uma frase do Guts. Qualquer coisa que você possa sonhar ou queira fazer, comece. A audácia tem em si gênio, mágica e poder. Eu acho essa frase muito inspiradora, me motiva demais. E é isso, eu acho que a gente tem que tentar começar com o que a gente tem, com os recursos que a gente tem, do jeito que a gente pode, sabe? Mas se a gente fizer todo dia 1%, se a gente todo dia der um passinho rumo aquilo que a gente quer, rumo aquilo que é importante para a gente, um dia a gente vai chegar lá, né? E não precisa ter pressa. A gente pode ir no nosso tempo, cada um no seu tempo, tá? Então, assim a gente termina a aula de hoje. A gente já fez o que valeu a pena, cada um de nós falou. Se alguém mais quiser falar, pode abrir e falar, ou pode deixar no chat, né, uma apreciação, um aprendizado, escrever no chat o que valeu a pena para você. E eu espero vocês amanhã para mais uma aula, né, para mais uma etapa aí nesse nosso caminhar. E amanhã a gente vai falar um pouco sobre as forças e sobre como elas podem nos apoiar nesse caminho rumo à nossa realização, tá? É isso, meninas. Agradeço demais a presença de todas e espero encontrá-las amanhã.